ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a doutora Tânia Fonseca. Ela é chefe da unidade da mulher do HUFURG. E a gente vai conversar sobre o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil aqui do município do Rio Grande. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de falar do nosso serviço. Doutora Tânia, então, o que motivou a criação desse centro no HUFURG? Nós fomos convidadas, ou melhor, a instituição foi convidada, a alojar o centro de referência e foi levado em conta a nossa experiência com o serviço Acolher, que já prestava atendimento, de uma forma integral a vítimas de violência sexual, adolescentes e mulheres. Então, em função dessa expertise, nós fomos convidadas, a desenvolver o serviço CRAI. O CRAI, ele vem como uma forma, uma materialização de uma lei, que é a lei da escuta especializada, que evita a revitimização da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência, que as próprias instituições faziam. Então, ele vem para agregar em um mesmo local vários serviços, que são necessários no atendimento de uma vítima de violência sexual. A gente pode falar também um pouquinho do Acolher. A senhora pode explicar? O Acolher, ele é um serviço que já tem desde 2020. Ele é um serviço que faz esse atendimento integral, às mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual, dando um atendimento multidisciplinar, onde nós temos médicos, nós temos psicólogos, assistentes sociais, enfermagem, a fim então de ajudar a essa vítima, na elaboração desse trauma, digamos assim. Doutora Tânia, e qual é a missão do CRAI e como ele ajuda a comunidade aqui no município do Rio Grande? Bom, a missão do CRAI é agregar em um mesmo local toda a assistência que a vítima, criança e adolescente vítima de violência sexual necessita. Nós temos o atendimento do CRAI, serviço, que é das 8 ao meio-dia, e o hospital universitário, ele faz o atendimento das vítimas de violência, crianças e adolescentes, a partir das 12 horas até as 8 horas do dia seguinte, todos os dias, de segunda a segunda, não fechando em nenhum momento, e o hospital universitário é a referência do tratamento, dos agravos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E como uma pessoa pode procurar esse serviço? A senhora falou do horário, Mas é tudo muito discreto, as pessoas não precisam ter esse medo, É realmente um lugar de apoio que eles vão ter assim. Exato. Nós trabalhamos, o CRAI, ele trabalha com agendamento. Então, escolas que percebem alguma mudança de comportamento, conselho tutelar que já haja uma suspeita, a própria Polícia Civil, Ministério Público. Então, há um encaminhamento desses casos para o CRAI, a fim dessa avaliação multiprofissional daquele caso. Então, a criança, o adolescente chega no serviço, o responsável vai ser atendido pelo assistente social, a criança, o adolescente vai ser atendido pelo psicólogo e depois vai passar pelo médico. E nessa maratona de atendimentos, serão avaliadas todas as demandas psicossociais e biológicas
do caso, né? Por exemplo, se é um caso agudo de violência sexual, né, demanda a realização de profilaxias, né, para evitar o contágio de alguma IST, alguma doença sexualmente transmissível. Então, o médico já vai prescrever as medicações e há todo um cronograma de controle, então, que exige a realização de exames, né, a fim de comprovar que realmente não houve nenhuma transmissão de nenhuma doença sexualmente transmissível. E, doutora, quais são os principais serviços que o CRAI oferece para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? De vulnerabilidade, a assistência social, né, a equipe da assistência social, ela faz os encaminhamentos necessários, né, para o CRAS, para o CREAS, para o CAPSI, que é um centro de atendimento psicossocial. Então, nós encaminhamos, né, então a rede, né, de serviços da Secretaria Municipal de Saúde nos apoia, dando essa retaguarda desses encaminhamentos. E como o CRAI ele trabalha em conjunto com outras instituições, né? É importante frisar, porque é tudo em conjunto, né? Exato. Anteriormente, não que não existisse o atendimento a vítimas de violência em Rio Grande, mas a vítima, criança, adolescente, ela recebia o tratamento médico em uma unidade, ela realizava as perícias, né, que são necessárias no Instituto Médico Legal. Depois ela é encaminhada para um setor de tratamento psicológico, enfim. Agora, com o CRAI, a gente evita essa peregrinação. Em um mesmo local é feito, então, essa avaliação biopsicossocial, são feitas as perícias médicas, né, que a gente chama de físicas e psíquicas, e também há a possibilidade de realização de boletim de ocorrência. Há uma parceria com a Polícia Civil, né, nos disponibilizou um agente que se mobiliza até o hospital para a realização dos boletins de ocorrência que não foram feitos. Então, é o primeiro serviço mais completo aqui do município do Rio Grande, né? Sim, ele vem justamente, né, para se materializar a lei, né, da escuta especializada, né, que evita que essa criança adolescente conte diversas vezes a sua violência nas diversas instituições que ele antes passava. Então, agora ele não precisa, ele fala uma única vez, né? E a partir disso, as informações são compartilhadas com esse grupo, né? E não há necessidade de repetir aquela violência sofrida, porque toda vez que ele verbaliza, ele sofre novamente, né? Então, a intenção é essa, evitar a revitimização, que, na verdade, é algo que provoca sofrimento. E, doutora, é importante a gente falar também sobre os principais desafios que o CRAI enfrenta. Bom, nós estamos iniciando, nós tínhamos esse know-how com adolescentes e mulheres adultas, né, com o serviço acolher, mas com crianças nós temos uma variedade de situações, né, de agressões, enfim, e a questão da idade, né, das crianças. Para tu teres uma ideia, né, o perfil dos agressores, né, dos violadores, né, ele normalmente, né, em 70% a 90% dos casos, ele é conhecido da vítima, né, ou da família, né, e 70% das vezes a violência não é única, ela é uma violência crônica. E também o local dessa agressão, né? Normalmente é na casa da própria vítima ou na casa do agressor, né? E
nós temos, né, uma variação de idade, né, das crianças que já foram atendidas desde a inauguração até agora, que vai de 2 a 17 anos, né? Então, nós temos crianças bem pequenas, nós temos crianças que verbalizam a violência sofrida, nós temos crianças que não verbalizam a violência sofrida, né? Então, nós temos, assim, algumas limitações em relação à disponibilidade de técnicos de perícia, né? Que também, enfim, mas o serviço está em construção e essas dificuldades, elas devem serem sanadas, né, com o decorrer das atividades, né, mas assim, o que a gente tem bastante dificuldade ainda, não é bastante dificuldade, mas assim, a gente quer aprimorar esse tratamento, né, esse acolhimento dessas vítimas, né, então a gente estuda bastante, né, faz reunião de serviço, né, e a gente tem uma assessoria bem interessante de Porto Alegre, né, da Secretaria Estadual de Saúde, que nos auxilia, né, nessa caminhada no desenvolvimento desse serviço. Doutora Tânia, a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos para falar sobre esse trabalho que é tão importante aqui no município. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a doutora Tânia Fonseca. Ela é chefe da unidade da mulher do HUFURG e a gente está conversando sobre o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil aqui do município do Rio Grande. É um atendimento novo, está funcionando, né, trazendo resultados. E a gente está também no mês de maio, né? Justamente o mês de prevenção a tudo isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Maio é o mês, nós chamamos de Maio Laranja. Maio Laranja, né? E é um mês onde a gente tenta dar mais visibilidade, né, a essa grave, né, alteração que a gente tem na sociedade, que é o abuso sexual das nossas crianças e adolescentes, né? Então, o Maio Laranja, ele foi formalizado, digamos assim, por uma lei federal, né? E tem como principal, digamos, iniciadora do processo, uma criança que foi abusada, né, e morta em 1973, a Araceli Crespo, né, na cidade de Vitória, e os criminosos, os abusadores não foram presos, né, então, mas essa morte serviu, né, para que houvesse essa lei e essa maior visibilidade, né, para os casos de violência sexual nas nossas crianças e adolescentes. Para tu teres uma ideia, a cada hora 3 crianças no Brasil são abusadas sexualmente. É um número muito alto, né, doutora? A gente ainda precisa falar muito sobre esse assunto. E não é só no Maio Laranja. O Maio Laranja ele serve para a gente destacar esse assunto. Mas os serviços, os atendimentos são durante o ano inteiro, né? Exato. Como são as formas de denúncia, doutora? Existe o Disque 100, né? Que você pode fazer uma denúncia anônima, né? Tem vários órgãos que podem ser acionados, como o Conselho Tutelar, a própria Polícia Civil com um relato anônimo, Ministério Público, enfim, nós temos vários locais que podem, né, receber essas denúncias, né? Eles fazem parte da rede de proteção das nossas crianças. Doutora, e eu gostaria que a senhora falasse também, desse um alerta para quem está em casa nos assistindo sobre as dicas, quais são os sintomas que as crianças que sofrem com isso
Relato. O grande sinalizador é a mudança de comportamento, né? Então, uma criança que era ativa, feliz, que brincava, ela começa a ficar mais retraída, podendo ter medo de adultos, de homens, não que seja só o sexo masculino, né, o causador de agressões, não, a gente tem mulheres que praticam esse tipo de crime, né? Então, é a mudança de comportamento, né? E a hipersexualização dessas crianças. Então, nós temos vários sinais, né, que podem nos dar, né, essa informação que essa criança está passando por algum sofrimento, né, relacionado à violência sexual. Doutora, e normalmente qual é o momento que mais recebem essas denúncias? São as escolas que denunciam? Como é que funciona? E nós temos a escola como um grande observatório, né, do comportamento dessas crianças, né? Então, a escola é um grande aliado, né, na proteção, na cadeia de proteção dessas crianças, né? Então, como eu falei, a mudança de comportamento, a agressividade, a hipersexualização, então isso pode ser percebido, né, pelas professoras, né, que geralmente fazem algum tipo de comunicado ao Conselho Tutelar, né, e a partir disso elas acionam o serviço CRAI, né, para avaliação, mesmo que não exista boletim de ocorrência, né, mas para avaliação se essa criança está sofrendo algum tipo de violência, né, e para adoções de medidas, né, protetivas em relação àquela criança. Então, atualmente, as escolas são as principais... As escolas e a própria Polícia Civil, né? Porque quando há uma suspeita, uma confirmação, a tendência é ir na delegacia, né, registrar um boletim de ocorrência. Então, os nossos grandes encaminhadores, digamos assim, para o serviço, estão sendo a escola e a Polícia Civil. E, atualmente, como o CRAI vê a atuação dele com reflexo nessas crianças? Nós temos vários casos, né, já que passaram pelo CRAI. Então, em poucos dias de atendimento, nós já tivemos um número bem expressivo, né, de casos, né, de atendimentos, e a gente tem a sensação que a gente está fazendo a diferença na vida de algumas crianças, né, enfim, por dar voz, né, porque muitas vezes essa criança, ela já tentou sinalizar que está sofrendo algum tipo de violência, né, no próprio lar, né, e não foi ouvida, né, então a gente dá voz a essas crianças, né, então através de uma escuta, né, que foi treinada, que foi, né, validada, né, por profissionais que foram capacitados para isso, né, a gente consegue fazer, já conseguimos fazer algumas intervenções bem importantes. E quais são os dados atuais aqui do município do Rio Grande? É um número preocupante? Sim, para teres uma ideia, nesse tempo que o CRAI está atuando, nós tivemos 30 novos casos. É um período, nós temos em torno de 35, 40 dias de atuação, então é um número muito grande, são 30 casos, né, de suspeita ou de confirmação de violência, né, contra crianças e adolescentes, e sendo que a nossa faixa, né, dessas crianças e adolescentes, ela variou de 2 anos a 17. Né, sendo o maior percentual de 5 a 10 anos, né, e a 70% meninas. Meninas foram mais vítimas, né, do que meninos.
É um assunto tão delicado, mas ele precisa ser falado. A gente precisa denunciar, a gente precisa cuidar das nossas crianças, né, doutora? Uhum. Elas são os nossos futuros, né? Esse tipo de agressão, de violência, gera cicatrizes profundas, né? Que precisam ser tratadas, elas precisam ser amenizadas, né? Enfim, para a saúde mental dessas crianças. E atualmente, claro, é recente aqui, né? Mas quais os planos vocês precisam abranger? Como é que funciona? Bom, nós, pelo que a gente já percebeu, né? Possivelmente a gente vai ter que expandir o serviço, né? Porque, claro, é início, nós estamos numa curva de aprendizado, mas assim, a gente percebe que a gente vai precisar de mais colaboradores. Né, de mais profissionais, né, que ajudem, né, essas nossas crianças. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse quais são esses profissionais que estão trabalhando nesse momento. Bom, nós temos agora 5 médicos, né? Nós temos 4 pediatras, uma ginecologista, nós temos 3 assistentes sociais, 3 psicólogas, uma enfermeira e temos também vários peritos que vão até o CRAI para realizar essas perícias, né? Temos uma escrivã da Polícia Civil, né? E um administrativo que faz a recepção das nossas crianças, enfim. Então, vocês estão bem completos para o atendimento dessas pessoas que sofrem disso, né? Sim, nós temos, né, a estrutura necessária, né, para atuar de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, né, com atendimentos agendados, né, visando, então, o atendimento multidisciplinar dessas crianças que passam por esse tipo de agressão. Doutora, a gente vai chegando ao fim do nosso programa, mas eu gostaria que a senhora destacasse de novo a importância da denúncia e os canais de atendimento. A denúncia, assim, quando a gente fala em violência sexual contra criança e adolescente, só a suspeita, ela tem que ser investigada. Tanto é que, assim, não há necessidade de uma confirmação para se abrir um processo de investigação. Então, qualquer suspeita, né, de violência pode ser comunicado através de denúncia anônima para o Disque 100, né? Pode ser comunicado para o Conselho Tutelar, pode ser comunicado para a Polícia Civil, para o Ministério Público. Então, nós temos vários canais que podem fazer esse tipo de denúncia. Muito obrigada pela presença aqui e por compartilhar com a gente essas informações que são tão importantes. Eu que agradeço. Muito obrigada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV Farol RS. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.